Sejam bem-vindos ao canal Data Expeditions, o primeiro vídeo aqui do canal. Estou muito feliz de tirar essa ideia aqui do papel, né, botar em prática. Já tem muito tempo que eu já estou querendo fazer isso, mas por falta de tempo, trabalho e às vezes até um pouco de preguiça, a gente acaba postergando. Mas finalmente vou conseguir trazer aqui uma vontade de há muito tempo que eu tinha. Ok? Mas assim, para o primeiro vídeo eu não vou trazer nada técnico, né? Acho que pouca gente vai assistir esse vídeo mas aos que estão assistindo, né? Agradeço muito a sua participação, a sua companhia aqui, porque a ideia, né, desse primeiro vídeo é só mostrar um pouquinho de quem é o Lucas. Um pouco aqui da minha trajetória, né, da onde eu vim, onde eu cheguei até o momento para me tornar um engenheiro de dados, como que foi toda a minha trajetória profissional e um pouco pessoal, justamente para que você me conheça, a gente tenha um pouco essa conexão e para que você se inspire de alguma forma, se você está querendo entrar nessa área, você já está, mas está um pouco indeciso se continua ou não, justamente porque o que eu vou mostrar aqui é praticamente uma história de uma década, então realmente teve muito tempo, passei por várias fases desse mundo de dados até o que ela se tornou hoje. As coisas começaram a mudar, né? Ou estão mudando muito rápido, mas o importante é se você gosta, cara, continue, ok? Igual vou mostrar aqui que nem tudo foram flores, beleza? Mas vamos lá, qual que é a ideia aqui desse vídeo, né? A ideia, basicamente, é mostrar como eu me tornei um engenheiro de dados sênior, ok? Então, aqui eu vou contar um pouco, né, dos meus 10 anos de trajetória no mundo de dados, ok? Como que eu saí desse mequetrefezinho aqui e me tornei quem eu sou hoje, ok? Um engenheiro de dados aí, bem consolidado no mercado, ok? Bom, Bom, aqui eu vou dividir em quatro principais marcos, para também não ficar contando muita história, esse vídeo ficar muito longo. Então, um dos marcos aqui, o primeiro deles, vai ser o meu primeiro contato com dados. Depois, a decisão que mudou toda a minha carreira. Em terceiro, a grande entrega que eu fiz, para que fez realmente virou a minha carreira de ponta cabeça, né, onde minha carreira realmente decolou, tá? E por fim, né, onde eu realmente falei, cara, eu me considero um engenheiro de dados, beleza? Então são esses quatro marcos aqui que eu quero apresentar para vocês. Então vamos começar. Bom, então o meu primeiro contato com a área de dados, como que foi, tá? Bom, para isso a gente vai precisar voltar aí um pouquinho no tempo, mais especificamente lá para 2015, onde eu tinha ali os meus 16, 17 anos. E a primeira coisa que aconteceu nesse ano, né, foi o meu contrato com a área de TI da empresa que eu comecei trabalhando, tá? Mas só antes, né, dar um pouquinho de contexto, como que eu entrei, né? Como que a TI ouviu falar de mim, por que que eu entrei nessa área, tá? E principalmente porque eu era muito novo. Bom, antes de eu ser contratado, eu era menor aprendiz. Só que eu trabalhava na área de manutenção, porque eu trabalhava numa indústria e eu fui contratado como menor aprendiz na área de manutenção. E na área de manutenção, o meu gestor na época, ele queria implementar via Excel um sisteminha de suprimentos, porque quando eu entrei no ERP, não havia um sistema de suprimentos e a área de manutenção exige muito essa rotina de ficar comprando peças, equipamentos, etc., para conseguir dar manutenção para dar manutenção nos equipamentos ali da indústria, realmente, tá? E na época, né, eu nunca mexi com nada de programação, sistema, não tinha contato nenhum, zero conhecimento. Só que ele queria implementar e ele me mostrou como que ele estava evoluindo, né? E ele estava utilizando o Visual Basic do Excel. E eu falei, cara, vou estudar isso. Comecei a estudar e depois de alguns meses eu consegui fazer algo sólido, né? Onde o pessoal começou a utilizar. E aí a TI ouviu falar de mim, né? E aí a TI, como foi, não vou dizer um sucesso assim, né? Porque ainda tinha bugs, tinha muita coisa ali para ser melhorado, mas a TI falou, ó, eu vejo potencial nesse moleque. Por mais novo que ele seja. Eles falaram exatamente isso para mim. Olha, Lucas, quando você terminar aqui o seu menor aprendiz, seu programa de aprendizagem e, logicamente, ingressar numa faculdade de tecnologia, volta a falar com a gente que a gente pode te contratar.
E foi isso que eu fiz. Entrei na faculdade e ali por volta de 2015 a TI realmente me contratou, ok? Só que a primeira coisa que eles pediram para eu aprender e trabalhar essencialmente foi na área de infra, a qual eu não tinha nenhum conhecimento e até nenhuma vontade de trabalhar. Eu já sabia que eu era ruim, né? Só que me colocaram para trabalhar. E aí, dito e feito, trabalhei por algum tempo mexendo com infra, logicamente, com alguém acima de mim falando que eu tinha que fazer, mas realmente não tinha gosto. Aquele gosto que eu tinha por programar em Visual Basic, de digitar código e ver o que eu digitei, o comando que eu escrevi sendo executado ali na minha frente, que é onde realmente surgiu essa paixão, nessa parte de programação, na área de infra eu não sentia. Eu falei, putz, acho que é aqui que minha carreira na área de tecnologia vai morrer, né? Então, estava um pouco desanimado, vamos dizer assim, ok? Só que não demorou muito e o meu gestor na época, na área de TI, ele queria implementar alguma coisa, alguma estrutura em relação a dados. Eu falei, cara, posso tentar, né? E aí ele contratou um pessoal de São Paulo para implementar um sistema de BI na época, que hoje em dia nem existe mais. Era algo muito local mesmo, né? E aí o cara que veio implementar também deu uma aula pra gente sobre BI. E eu falei, cara, eu quero participar dessa aula. E é justamente essa foto foi uma rara foto que tirou durante o treinamento. Isso aqui sou eu vidrado em aprender, em absorver tudo que eu poderia, tá? E aí veio então essa oportunidade de implementar essa estrutura de dados em uma estrutura de dados, ok? Até escrevi errado aqui, mas enfim. Mas vamos lá. Então eu aprendi, comecei a estudar SQL, SQL Server, comandos SQL, porque tudo era baseado em SQL desse programa. E, assim, tudo que eu estudava era na internet, tinha muito material, só que não tanto quanto tem hoje. Hoje também tem IA para facilitar. Então, eu ainda peguei ali um finalzinho da época onde você precisava estudar na raça, ok? E aí eu acabei estudando, só que chegou um momento que eu falei, não, eu preciso de um. E aí esse gestor conseguiu comprar, né, um curso para eu estudar, com um instrutor formado, né, nessa área de banco de dados. E esse professor, inclusive, eu trabalho com ele hoje, ok? Mas já a gente chega nessa parte. E foi exatamente nesse curso que eu ouvi falar sobre o Power BI. Caso você não saiba, o Power BI, né, o Power BI essencialmente, ele nasceu ali em 2015. Então eu peguei bem o início, né? Eu até costumo falar que nesse ponto, por mais novo que eu seja, eu peguei uma ferramenta onde eu posso falar. Era tudo mato, não tinha material. O máximo que tinha era o canal, caso você não conheça, dos planilheiros, né? Então, agradeço muito a galera dos planilheiros, o Garcia, o Rui, né? Eles foram muito importantes para eu conseguir aprender um pouco de Power BI numa época que você não tinha muito conteúdo, né? Muito material sobre isso. No máximo, material gringo, ok? Mas assim, já estava com SQL aprendendo, né? Já estava aplicando. E comecei a trabalhar também com Power BI. E aí foi a virada, né? Foi o tal do que a gente chama hoje de Game Change, onde eu comecei a implementar o Power BI e onde todo mundo começou a entender que, cara, para apresentar indicadores, só o Excel e o PowerPoint não eram suficientes. Primeiro porque é muito manual, você ter que ficar tabulando planilha para depois montar aqueles gráficos bem estáticos e ficar printando para jogar pro PowerPoint, né? Então veio uma virada, né, numa empresa ali muito tradicional, né, onde a galera era difícil, né, aceitar muita mudança assim. Então o Power BI veio ali com uma adoção muito boa, principalmente as áreas de gestão. Ok? Então, esse aqui foi o meu primeiro contato com a área de dados. Foi ali que eu comecei a entender que, cara, talvez a programação não seja para mim, porque programação eu já gostava, só que a área de dados eu comecei a gostar muito mais. Então eu falei, cara, é aqui que eu vou seguir. Não vou seguir com a infra porque eu não gosto e sou muito ruim, mas a área de dados aqui eu tô vendo um futuro nela, porque pouco se falava de BI, né? O conceito de BI, ferramenta de BI existe há muito mais tempo, né? Só que do jeito que a gente utiliza hoje em dia, vê e utiliza, ainda mais há 10 anos atrás,
estava começando e eu consegui surfar bem esse início de onda, ok? Então esse aqui foi o meu primeiro contato. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então comecei ali em 2015 a mexer com isso e lá por volta de 2017 eu tive que tomar uma decisão que eu acho que se eu não tivesse tomado naquela época, talvez eu não estaria aqui hoje, ou pelo menos tudo que eu conquistei minha vida seria bem diferente, com certeza, se eu não tivesse tomado essa decisão, tá? E que decisão é essa exatamente? Bom, ano de 2017, eu com 19 anos, ainda no meio da faculdade, pedi demissão. Essa foi a decisão. E por que que eu pedi demissão? Porque assim, eu era uma pessoa muito valorizada onde eu trabalhava, tá? Eu recebi promoções muito rápido, as pessoas confiavam em mim, eu era a única pessoa de dados dentro da empresa inteira. Então, por que que eu pedi demissão, tá? Porque eu tinha um sentimento que eu poderia ser melhor, mas eu precisava de ambientes mais desafiadores. E o que que isso quer dizer na prática? Porque, igual eu falei, eu era a única pessoa. Ainda era muito jovem, inexperiente, e como eu era a única pessoa com o conhecimento de dados, não tinha ninguém ali para puxar a minha orelha. Falar, Lucas, o que você está fazendo aqui está errado. O que você está fazendo aqui não vai funcionar. Não vai funcionar da maneira mais performática, né? Então, eu precisava de alguém para me dar um direcionamento melhor, porque em pouco tempo, em questão aqui de um ano e meio, mais ou menos, eu já estava no limite do que eu poderia fazer sozinho. Com uma pessoa jovem, uma pessoa que não tinha ali um guia claro de como evoluir. Ok? Então foi por isso que eu pedi demissão, porque lembra o curso de SQL que eu fiz? Pois bem, o professor que estava ministrando esse curso de SQL, ele criou um grupo com os alunos e nesse grupo ele postou ali uma foto que a empresa que ele trabalhava na época estava contratando. E eu vi uma oportunidade de falar, não, esse cara aqui manja, porque ele é o cara que é muito crânio em SQL, foi ele que me falou sobre o Power BI, que o Power BI ele já tinha essa visão de que o Power BI era o futuro para essa área de dados né, falar hoje em dia é muito fácil, é o famoso engenheiro de obra pronta, mas na época, cara, era a questão de visão além do alcance. Eu falei, cara, eu preciso seguir esse cara. E aí, como ele estava contratando, eu fui tentar, ok? Só que ele trabalhava era uma empresa de consultoria e assim, eu estava acostumado a atender a minha própria empresa, a empresa ali que eu estava trabalhando, né? E eu acabei arriscando tudo na consultoria, né? Então seria o desafio que eu precisava para aprender mais e entender como também ser um profissional melhor, principalmente na questão de comunicação, né? Eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha pavor de falar em público, não tinha muita confiança na mensagem que eu queria passar, nas coisas que eu desenvolvia. Então a área de consultoria, ela iria me ajudar não só no quesito técnico, como também no quesito interpessoal, por assim dizer. Fora o networking, né? Que aí eu nem preciso explicar. A questão de consultoria, networking é muito forte, beleza? E entrei, e assim, eu tinha 19 anos na época, e com certeza tinha pessoas ali muito mais velhas, muito mais experientes que eu, e me deram esse voto de confiança, né? E eu abracei isso com unhas e dentes. Eu ainda estava na faculdade, morava no interior e descia ali e iria, né, até a capital todos os dias. Acordava 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, voltava para casa ali por volta de 11 horas, meia-noite e o ciclo permaneceu durante anos, ok? Só que assim que eu terminei a faculdade, surgiu a oportunidade de dar aulas. E agora, antes quando eu era aluno, consegui virar professor, né? Então, além do desafio técnico, né, eu consegui ainda mais quando eu virei professor vencer esse desafio da timidez, onde eu tinha que realmente falar em público, né? E até coloquei algumas fotos aqui de várias turmas, né? Algumas das várias turmas que eu já ministrei ao longo aí da minha carreira. E sim, sempre com muito feedback positivo. E teve um que eu lembro até hoje do quanto que as pessoas viam o quanto que eu ensinava com gosto, o que eu gostava daquilo que eu estava falando, daquilo que eu produzia. Isso realmente fez muita diferença, porque eu sempre gostei do que eu fiz e eu acho que isso, né, mais do que o conhecimento técnico, ele ajuda, porque às vezes, igual eu falei, né?
me contrataram para trabalhar com infra. E se eu tivesse seguido, provavelmente eu seria talvez no máximo ali um profissional mediano. Mas como da área de dados eu gosto muito, eu consegui ser muito mais do que um profissional mediano. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Principalmente para quando você precisa estudar. Porque, vamos ser sinceros, estudar é muito chato. É difícil você parar, ficar lendo, relendo, testando. É realmente, em alguns momentos, é um porre. Mas quando você consegue vislumbrar o que de resultado aquilo vai te dar, isso, na minha opinião, na minha visão, na minha experiência, faz toda a diferença. Então, o ano de 2017 foi essa curva aí da minha carreira onde eu precisei não, né? Mas onde eu pedi demissão e entrei na área de consultoria. Bom, e agora a gente chega no marco 3, que é a minha grande entrega viral, né? Porque até então, ali de 2017 até mais ou menos em 2020, ali no início da pandemia, eu estava trabalhando muito com tecnologia on-premises, né? Utilizando as features ali do SQL Server, né? Que é, caso não conheça, é o Integration Service, o próprio Analyze Service, o próprio Reporting Service, acoplado ali até com o Power BI, né? Só que estava vindo muito forte ali para 2019, para 2020, as tecnologias em nuvens, pelo menos na questão de arquitetura de dados, beleza? Então, ali mais ou menos em 2020, eu tive que assumir um cliente de Minas Gerais, onde eles tinham todo o arcabouço de nuvem e eles queriam implementar tudo em nuvem, né? Queriam desenvolver uma estrutura de dados 100% em nuvem. E eu não sabia nada de nuvem, mas me colocaram, né? Eu sempre gostei muito de ser desafiado, né? Eu acho que quando eu sou desafiado, por conta de não querer, né? Errar, não querer passar vergonha, eu acabo me sobressaindo, né? Porque aí eu preciso exigir de mim, exigir mais do meu conhecimento, onde minha curva de aprendizado ela precisa ser um pouco mais até agressiva, né? Pelo menos comigo isso funciona bem. Então, do jeito que eu entrei nesse cliente, tive que aprender a utilizar a tecnologias de nuvem da Microsoft, né? Do Azure, ok? E esse cliente, ele queria implementar essa torre de controle, né? O objetivo era fazer essa torre de controle, porque eles já tinham, só que era criado por usuários. E eles queriam fazer e aí, como cada usuário desenvolvia da forma que queria, né? Então o layout era ruim, diferente um do outro. Eles queriam fazer uma coisa um pouco mais homogênea, né? Então eu tive que aperfeiçoar, né, a entrega de relatórios de Power BI que seriam utilizados ali na torre de controle, né? Então, além de ter que aprender a tecnologia de nuvem, eu tive que fazer vários relatórios e tudo isso pensando no televisor. Porque assim, até então a gente desenvolvia Power BI pensando no usuário ali tradicional que vai abrir no computador e vai fazer as análises, né? Então também foi uma novidade para mim pensar em algo um pouco mais objetivo, algo que serviria pro televisor, né? Para uma operação, uma torre de controle de fato. Então foi uma experiência nova para mim também, né? E aí, depois que eu terminei, fiz essa publicação muito inocente no LinkedIn. Não sou muito de postar, né? Não fico postando ali o dia inteiro, não é para mim ficar fazendo isso, né? E tudo que eu postava tinha ali é, poucas reações, pouco engajamento, poucas impressões, né? Pessoas que pelo menos visualizaram, né? Era bem pouco, coisa ali de 5, 10, 15 no máximo, né? Só que até hoje eu não entendo o porquê. Eu fiz essa publicação e eu tive simplesmente 6.600 reações, 330 comentários, 20 compartilhamentos e atingi cerca de 175 mil pessoas. Até hoje eu não entendo como eu cheguei nesses números, né? Então a publicação acabou abrindo muitas portas. Então essa aqui, se a virada na minha carreira foi pedir decisão, essa publicação foi onde ela decolou de uma forma absurda. E desde que eu comecei na área de consultoria até essa publicação, né, até essa postagem, foram coisas ali de 3 anos, né? Então, para mostrar que nem tudo é da noite pro dia. Às vezes você só precisa de uma oportunidade. E às vezes essa oportunidade pode demorar um pouco a chegar, né? Mas é muito importante você ser
consistente. A constância, ela também é algo que, agregado, né, à sua força de vontade, ela te leva a lugares que você às vezes não imagina, né? Então, né, sem fazer ideia desse impacto, né, essa simples publicação teve um alcance que eu jamais imaginaria, né? O Lucas de 10 anos atrás jamais imaginaria que ele teria esse alcance. Nunca mais tive uma publicação que atingisse esse feito, né? Mas também eu não me importo muito, né? Acho que esse tipo de número de rede social, às vezes ele pode mentir um pouco, porque às vezes é coisa do momento, né? Era uma novidade e acabei que eu fui um dos primeiros a postar, mas o que nós ganhamos, né, na empresa que eu trabalhava, na verdade, dia, né? A empresa que eu trabalho hoje em dia, né? O que a gente ganhou de cliente depois disso foi animal. A gente quase não deu conta de atender todo mundo, tá? Então foi uma época ali muito boa, mas também turbulenta, ok? Bom, então esses foram os principais marcos ali, e agora a gente chega no dia de hoje, né? Então, onde eu realmente me considero, né, já há muito tempo, um engenheiro de dados sênior. Então, a partir, né, daquela publicação, eu me aperfeiçoei muito mais tecnicamente. Então, tirei várias certificações, fiz uma imersão completa, né, no mundo de dados em nuvem, né, utilizando o Azure Synapse, o Databricks e o Fabric, né, que é onde que é onde eu trabalho, né? Tenho a minha maior parte de trabalho e conhecimento hoje em dia está no Fabric e outras tecnologias que a gente acaba vendo ali também, ok? Nesse meio tempo também, as pessoas, né, que foram chegando têm essa visualização de liderança da minha parte, né? Então, pessoas, né, começariam a ouvir o que eu tinha para falar e adotariam essas ideias, né, que eu implementava, né? Então, também foi algo um pouco chocante, né? Porque, assim, modéstia à parte, né, por melhor que eu seja, eu tento não deixar isso subir um pouco a minha cabeça, mas e é ainda um pouco chocante que pessoas me ouçam, né? E falam, "Não, Lucas, beleza, você falou, então, cara, eu vou concordar com você porque você conhece mais do que eu." Ainda acho bizarro isso, porque eu ainda me vejo como o Lucas lá do interior, né? Mas enfim. E o futuro, né? Então, com o tempo, né, esse sentimento de querer compartilhar conteúdo para ajudar outras pessoas, né, que querem trilhar ou que já estão trilhando essa área de dados. Então, o que eu visualizo do futuro de tudo onde eu já cheguei e quero chegar ainda mais longe, né? Mas um novo marco aqui que eu desejo que seja para minha carreira é esse canal, que é o Data Expeditions, né? Então, a ideia aqui é tentar transmitir um pouco esse sentimento, né? Esse sentimento que eu tenho de explorar os dados, né? Ter essa vontade de quase uma questão aventuresca, né? De você se aventurar nesse mundo com as tecnologias, com as metodologias e descobrindo, né, novas formas de implementar no dia a dia do meu trabalho e descobrir, né, igual o slogan aqui que eu coloco, descobrir o que realmente importa, porque às vezes é tanta coisa que surge por aí que, sei lá, 80% das coisas que surgem às vezes não importam, né? Às vezes um feijão com arroz bem feito é o que realmente importa. Mas a sensação de descoberta, pra mim, ela é fundamental, né? Porque eu sempre gosto de descobrir coisas novas, testar coisas novas e ver, né? Decidir o que realmente vai fazer sentido pro meu dia a dia, o que não faz, né? Então, espero que esse aqui seja um novo marco. Espero também que eu consiga contribuir. Esse vídeo aqui ficou mais longo do que eu esperava, tá? Peço desculpa e já vão se acostumando, porque eu costumo falar muito. Eu gosto muito de falar. Às vezes eu faço aqui um roteirozinho, mas eu acabo extrapolando o que eu escrevo aqui no roteiro, tá? E se isso for um problema, por favor, deixem aqui no feedback. Mas enfim, esse aqui foi o meu primeiro vídeo, tá? A vocês que estão vendo, espero que gostem. Espero que te ajude aí de alguma maneira, mas os próximos aí vai acabar essa conversa um pouco melosa. A gente vai botar a mão na massa, né? Para aprender nesse mundo de dados, beleza? E vou ficando por aqui. Então é isso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Data Expeditions. Eu sou o Lucas Degens, engenheiro, consultor, analista de dados.
E a cada vídeo aqui, eu espero que seja aí uma verdadeira expedição nesse mundo de dados. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.